que é que se passou na Palestina? Será que aquilo é alguma coisa terrível? Roda a vinheta. Olá pessoal, como é que vocês estão desde o último foco especial sobre a independência da Catalunha que o governo espanhol resolveu terminar? Ou seja, o governo espanhol não passa de franquismo democrático. Exato. Mas não é para isso, não. Não é disso que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de um tema que saiu há 2, 3 dias atrás e inquietou todo o mundo muçulmano. Eu estou-vos a falar da transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, capital de Israel, para Jerusalém e com a agravante daquela certa personagem ter dito que Jerusalém era a capital de Israel, quando toda a gente sabe que a capital de Israel é Tel Aviv. Ponto final parágrafo. Isto é o ponto número 1. Ponto número 2. Então, os passarinhos ficaram indignados com isso. Vocês acreditam? É verdade, os passarinhos ficaram indignados. Até eu fiquei indignado, e eu não sou palestiniano. O que é que aqui acontece? Vocês, se recordarem um bocadinho atrás, no Tratado de Balfour, se não me engano, Acordo de Balfour, assim uma coisa assim desse género, feito pelos ingleses, que prometiam há um grupo sectário radical, prometiam a entrega da Palestina para eles. Só que no mesmo ano houve esqueceram-se um pequeno detalhe. É que a Palestina era dominada pelo Império Otomano, o antecessor da atual Turquia. E o Império Otomano, no Médio Oriente, era assim um bocadito para o forte. Um bocadito, não muito, mas é um bocadito para o forte. Então o que é que vai acontecer? Os ingleses pedem ajuda aos árabes para correr com os otomanos da Palestina. E o que é que eles dizem? Dizem aos palestinianos: olhem, vocês se nos ajudarem a derrotar os otomanos, nós entregamos a Palestina a vocês. Percebem a jogada? É a mesma coisa vocês terem uma casa e prometer essa casa para 2 pessoas. Sendo que uma dessas pessoas já morava lá. Neste caso, os palestinianos. Isto soa um bocado assim, deslocado, louco, estranho. Soa-me. A mim soa-me. Quando eu aprendi na escola que os ingleses tinham prometido a mesma terra a 2 grupos diferentes, eu fiquei assim, mano, há qualquer coisa que está a falhar em Inglaterra. Alguém esquece de tomar os compromissos. E está-se provado que é verdade. Portanto, meus queridos gafanhotos, minhas queridas gafanhotas, passa-se então ao quê? O nome em árabe de Palestina é Filastina. Filastine, Palestina, em árabe. Porque em árabe não existe a letra P, portanto. Ou a palavra, ou o nome, é substituído por F, pelo som de F, Filastine, Palestine, ou pelo som B, Portugal, ou Portugal, a vez de Portugal. Se eu tiver um dia deste que tenha assim coisa, eu começo a dar assim umas aulasitas de árabe. Assim, coisa light, ok? Para não fazer concorrência ao Maulana. Ponto 1.
Filastin, em árabe, é Palestina. Acontece que, na antiguidade, isto antes, quando eu digo aqui a antiguidade, estou-vos a dizer antes do domínio romano da Palestina. Porque os romanos dividiram a Palestina em Judeia e a outra. O que é que vai suceder? Neste território morava um povo chamado Filisteus. Não vos soa assim parecido? Filisteu com Filistine. É parecido. E morava na Filisteia, que dá a Palestina. Agora digo-me uma coisa. Se já estavam lá os filistinos, que se transformaram em palestinianos. Notem. Os filistinos, depois tornaram Filistine, Palestina. Os palestinianos. E se eles já estavam lá há milénios, e ainda Abraão é o nome dele em árabe, ainda Abraão não tinha saído de Ur, já os palestinianos estavam lá, sob o nome de filistinos. Agora digam-me uma coisa. Como é que alguém pode dizer esta terra é minha porque não sei, quando já estava lá outro? Soube-vos estranho? Soube-vos alguma coisa parecida? Não. Isso acontece em toda a história da humanidade quando um povo resolve ir ocupar o território do outro. Exatamente. E vocês têm milhares de exemplos. Milhares mesmo. Vocês não brinquem. O que é que vai suceder no meio disto tudo? Como, entretanto, acaba a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial é muito importante na história. E vocês depois vão perceber, ao longo de vários vlogs que eu hei de fazer ainda, que é ponto de partida para muita coisa. Ok? Certo. Os ingleses, os aliados ocidentais, pegaram em tudo quanto é que era judeu e recambiaram para a Palestina. Isso vem naqueles mapas que está no Google. Vamos lá ver se eu consigo meter aqui um mapa. É aqui. Pronto, não interessa. Vou ver se consigo meter um mapa. Para vocês verem como é que era a ocupação judaica em 1947. E para ver como é que é em 2017. Notem. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os ingleses tiveram o mandato da Palestina. Até tinham bandeira própria. E, por incrível que pareça, havia ainda judeus na Palestina. E toda a gente estava bem. Era cristãos, era judeus, era muçulmanos. Atenção. A maior parte dos palestinianos, se não grande parte, são muçulmanos. E aqui é. E há israelitas muçulmanos e há palestinianos cristãos. Mas não há israelitas. Acho que não há israelitas cristãos. Acho que não há. O que é que vai acontecer no meio disto tudo? Era esta embrulhada toda, desde 47 até agora, solução de 2 Estados, acabar com a Palestina e ficar só Israel, ou acabar com Israel e ficar só com a Palestina, ou fazer uma federação de 2 Estados num único Estado, etc, pronto. O que ficou mais, com mais apoio foi a tese dos 2 Estados. Tipo, ok, aqui é Israel, aqui é a Palestina. Está aqui a linha de dividir, acabou. Acontece, a presidência de
Obama. O Obama dava um bocadinho para trás para os israelitas. Tipo, pá, vocês tenham mas é juízo, deixem os gajos viver sossegados e tal. Foi eleita aquela personagem em Washington. E o que é que vai suceder? Ele diz assim: vou mudar a capital. Vou mudar da capital de Israel, que é Tel Aviv, a minha embaixada para Jerusalém e vou dizer que Jerusalém é a capital de Israel. Yeah. O que é que dá vontade de fazer? É como diz o outro: Bruno, dá a faca. É a mesma coisa. Para Jerusalém ser a capital de Israel, então teria de ser a primeira capital da Palestina. E isto aqui não brinca sem serviço. O que é que vai suceder? Os palestinianos podem dizer assim: é? Então sim senhor. Nós declaramos a nossa independência com Jerusalém como capital. E aqui borra a pintura toda. Quando os Estados Unidos dizem: atrás de nós virão muitos mais países que vão mudar as suas embaixadas para Jerusalém. Olha, há uma que eu tenho a certeza absoluta que não vai mudar. A Embaixada Russa. Vai ficar em Tel Aviv. Até ordens do tio Vladimir dizer: Embaixada em Tel Aviv acabou. Mudem-se para a faixa de Gaza ou mudem-se para a Cisjordânia. Ou para Jerusalém Oriental. Isto vai ser limpinho. Eu tenho uma teoria relativamente a esta estupidez feita por aquele personagem. Como os Estados Unidos não conseguiram derrubar Assad na Síria, e José, pelo amor de Deus, manda-me a tua opinião. Pelo amor de Deus, manda-me a tua opinião. Vê se coincide as duas. Na minha perspectiva é assim: os Estados Unidos não conseguiram derrubar Assad através daquele mecanismo tenebroso que vocês sabem qual é. Tentaram criar uma guerra civil dentro da Síria para destruir Assad. Só que esquecendo-se que Assad tem um grande protetor. Chama-se Vladimir Putin. O tio Vladimir Putin, ele abre as mãos de tudo. Assad diz: mano, eu preciso de ajuda. Ok. Vladimir diz: ok, olha, vou-te mandar a Força Aérea, a Marinha e o Exército. Se for preciso, manda as Spetsnaz. Para quem não saiba, Spetsnaz é as Forças Especiais Russas. Pronto. Que tem uma divisão feminina. Interessante. Seguinte. Ninguém pensava que os russos iam abandonar o Assad. É impensável isso. Tanto que lembram-se há uns meses atrás, ou um ano, ou 2 anos atrás, passou até o cruzador Kirov e o porta-aviões aqui pelas águas portuguesas. Lembram-se? A Marinha Portuguesa até teve a vigiar. Vigiar para quê? Eles não iam fazer mal à gente. Eles só queriam seguir o rumo em direção ao Mediterrâneo. E seguiram. E a partir dali, daqueles 2 navios e mais dos 3 submarinos nucleares, classe Tufão, classe Typhoon, Assad, com a ajuda da Força Aérea Russa, do Exército Russo, conseguiu arrumar com tudo. Com tudo. Notem. Ele arrumou. Quem é que sai vencedor nisto? Sai o Assad. Quem é que sai o perdedor nisto? Os Estados Unidos.
Os Estados Unidos tentaram impor, tipo, um agente deles dentro do Médio Oriente, só que o que é que vai acontecer? Falhou. Falhou redondamente. Os Estados Unidos falharam redondamente na questão da Síria. E então, para se vingarem, e isso é a minha opinião, é aqui que eu queria chegar, na minha modesta opinião, para se vingarem da Rússia, o que é que eles fizeram? Transferem a capital de Tel Aviv, a capital. E eu dar com a capital. Transferem a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Isto é a minha opinião. É a única solução que eu vejo e a única explicação plausível que eu consigo ter acesso. Dentro aqui da minha cabeça pensando. Pode estar mal, pode ser, não é nada, porque ele só queria era mudar a embaixada de sítio. Podia ter mudado para Haifa, que é um porto. Podia ter mudado, sei lá, para tanto sítio. Não havia problema. Qual é a crise? Mas não, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente mudar a embaixada para Jerusalém, diz que a capital de Israel é Jerusalém, e para ferir o orgulho do povo palestiniano e de todos os árabes. Nota. Isto acabou. Bem, depois de um pequenino intervalo, agora estamos de volta, é o seguinte. Eu estava a dizer, vai acabar, e se calhar vai acabar mal. E a verdade... As implicações do movimento unilateral de Donald Trump sobre Jerusalém podem ser muito, muito graves, porque é assim, o Jorge fez uma pergunta e eu estou a responder. A situação no Médio Oriente está cada vez mais instável, como nunca esteve, porque até agora, tirando a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur, em 73, têm sido conflitos sazonais. Portanto, às vezes, um conflito pode representar-se num país, depois ficar em paz nesse país e noutro país pode começar outro conflito, mas neste momento o problema é que todos os países estão em conflito. Tivemos uma Primavera Árabe que foi um fracasso total, porque a exigência era sobre a democracia e não houve democracia alguma. O aumento da violência aumentou na região de uma forma inacreditável, em que tiram-se ditadores e deixam-se vazios de poder em países como foi no Iraque, quando retiraram o Saddam Hussein, ou quando retiraram o Gaddafi da Líbia. Não se evoluiu, não se transitou de uma ditadura para uma democracia. O que aconteceu foi, derrubaram-se ditaduras e deixaram-se vazios de poder. E isso aumentou para a violência, contribuiu para o descontrole da situação. Porque todos nós sabemos que o Médio Oriente é uma zona instável. E agora, com este movimento, porque Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Então, o que o Donald Trump fez foi colocar o mundo todo numa esfera, numa espiral de violência que pode nunca acabar. Até podem demorar anos e anos até acabarem. E o pior é que, assim, neste momento o que ele fez foi assinar o decreto. Portanto, na teoria já está. Quando a embaixada realmente mudar de Tel Aviv para Jerusalém, aí teremos um problema muito grave. Porque eles não vão aceitar. Porque, assim, Jerusalém Oriental é ocupada por árabes, por exemplo. E os cristãos também alegam que Jerusalém é uma cidade santa. Não é só os judeus, portanto, essa cidade tinha que ser dividida pelas 3 grandes religiões, que são as 3 grandes que estão presentes. Mas não é isso que está a acontecer. Isto foi um movimento unilateral que pode colocar o mundo numa rota de fogo. Eles estão a perder influência no Médio Oriente, eles estão a perder influência no mundo todo. O dólar está a desvalorizar. Há países que andam a criar um comércio paralelo com outras moedas, tal como o rublo da Rússia, como o yuan da China, e até o real do Brasil pode ser aceito. Eles andam a querer, e o Irão também está metido nisso, eles estão a querer desfazer-se do dólar.
E já são 8 países, e esses 8 países são ricos em petróleo. E isto vai dar um problema, porque ali é que é o escoamento global do petróleo. E tu sabes que o Irão não é o Iraque. O Irão não vai desistir assim sem mais nem menos. É escusado estarem a pensar que isto é a Guerra dos 6 Dias, porque não é. Isto é muito mais grave. Aliás, eu nem preciso recuar até 67, quando se deu a Guerra dos 6 Dias. Em 67, ok, Israel deu uma tareia nos árabes, é verdade. Em 6 dias deu uma tarefa, porque aqui houve ali chibaria, bombardearam a Força Aérea do Egito antes dela descolar, toda a gente sabe isso. Mas em 73, na guerra do Yom Kippur, já não foi bem assim. E não te esqueças que em 73 ainda não existia Hezbollah, nem o Irão era tão forte como é hoje. E em 73 os árabes conseguiram, tecnicamente, um empate, em que morreram 20 e tal ou 30 mil pessoas num mês, e a ONU, desesperada, fez um acordo de paz às pressas. Agora tens um Irão armado, que tem a sua própria indústria, tens a Rússia envolvida, é outra coisa, pá. O Paquistão está envolvido, os sauditas estão envolvidos, eles estão todos envolvidos. E naquela altura dos 6 dias, que Israel está sempre a falar nisso, os árabes estavam mal armados. Não havia, para já não havia Hezbollah, né? O Hezbollah é dos anos 80. E estavam mal armados e subestimaram o inimigo. Estás a perceber? Não estavam à espera que fosse assim. Eles foram armados até aos dentes e pimba. Mas no Yom Kippur já não foi assim. Agora imagina hoje. Porque olha, o Hezbollah já expulsou Israel do sul do Líbano em 2000. Já tiveram vários atritos e não conseguiram derrotá-los. E os gajos estão lá até hoje. E como a situação na Síria está favorável ao Irão e ao Hezbollah e à Rússia, os Estados Unidos estão numa tentativa de desespero, de consolidar algum controle. Por isso é que eles fazem essas coisas. Porque eles estão a perder o poder. Eles têm 20 trilhões de dólares de dívida externa. O problema é que não é só aquilo que vai ficar a arder. Ali, no Médio Oriente, é onde dá a escoação mundial de petróleo. O Médio Oriente abastece pelo menos 40% do consumo mundial de petróleo. E as pessoas que não entendem nada de geopolítica, que eu digo isto sempre, estás a ver, em tom de crítica construtiva, vêm falar, agora já temos carros elétricos. Não chega para suprir as necessidades. Porque nós temos um estilo de vida no qual é capitalista, consumista. E enquanto vivermos com este estilo de vida, vamos precisar do petróleo. Não temos alternativa. A água bombeada para as nossas casas é preciso petróleo. Tudo vai ficar mais caro. Tudo vai ficar mais caro. As pessoas pensam, as bombas estão a cair em Bagdade, ou as bombas estão a cair na Síria, está longe, não tem nada a ver com isso. Todos temos a ver com isso. Porque, para além de morrerem pessoas, né? O ser humano é ser humano, inocente é inocente, né? Seja na Síria ou seja nos Estados Unidos. Um inocente é um inocente, um civil é um civil. Eu, nesse aspecto, eu penso assim. Mas o mundo depende de petróleo de lá, e tu sabes disso. E então, não adianta nada, mesmo quem não tem carro, diz, não tem carro, não quer saber disso. Tem que querer saber, porque tudo vai ficar mais caro. A eletricidade, a água que vai chegar à tua casa vai ficar mais cara. Tu vais ao Pingo Doce, ou ao Mini Preço, seja qual for o supermercado, vais ver as coisas 10 vezes mais caras, porque influencia. Porque influencia. E depois, uma última coisa para te dizer. O problema não é só isso. O problema é a radicalização do conflito, em que vão morrer civis, aparecem grupos como o Hamas ou o Hezbollah, porque é tudo uma causa e efeito, estás a perceber? Nós escolhemos o que plantamos. É tudo uma causa e efeito. Se Israel invadir um país árabe, vai criar um grupo de resistência armada, como é o Hezbollah, como é o Hamas. E depois o conflito saindo de controle, estás a perceber? O conflito saindo de controle, começa a haver ataques de falsa bandeira. Como até, olha, a guerra do Vietnã começou com um ataque de falsa bandeira. O incidente de Tonkin, por exemplo, estás a perceber? E podem até fazer um ataque e culpar um país que, se calhar, esse país nem teve nada a ver com isso, porque temos que provar as coisas, né? E arranca-se para um conflito.
E pronto, pessoal, foi este o vlog especial sobre o que se passou na Palestina e em Jerusalém, com os Estados Unidos, com aquilo tudo, enfim. É Balfour, ok? Me estive a ver ali, é Balfour, não é Balfour. É Balfour. Acaba B-A-F-O-U-R, Balfour, 1917, ok? Mas se não descansar vai aparecer no vídeo. Estamos juntos. E o seguinte, se gostaram deste vídeo, deem o vosso like, compartilhem, ativem-se, inscrevam-se no canal, ativem o sininho aqui em baixo, na boa, na paz, peace and love, e acima de tudo, aqueles que são crentes em alguma religião, rezem para que a Palestina volte a ter paz. Está bem? Bem, estamos juntos. Abraço para os rapazes, beijinho para as meninas. Fui.